tarde. Um cordial boa tarde também você que acompanha em casa. Nós estamos retomando os nossos cultos no ponto de missão Jesus e Aliança, também na parceria muito especial da Comunidade da Cruz, bairro Petrópolis, e hoje nós queremos então nos reunir na casa do nosso Deus, pedir a sua bênção. Estamos retomando um momento importante na vida da história da Igreja Luterana. Nós estamos a completar nessa semana que se abre 117 anos de trabalho aqui no Brasil, por isso nós, ponto de missão, um pequeno fruto dessa história toda, se reúne para dar continuidade ao trabalho de levar o amor de Deus para todas as pessoas. Fique conosco você de casa e nós aqui podemos celebrar com alegria esse nosso momento de culto. Nós estamos no 4º domingo após Pentecostes, um tempo de meditar sobre o nosso viver aqui enquanto igreja, enquanto cristãos que somos. Que Deus abençoe o nosso encontro com Ele. Nós queremos começar o nosso momento de culto cantando o hino 168. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós luzir. Tendo nós louvado ao nosso Deus, vamos invocar a sua presença. Convido quem puder a falar-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, nos alerta o evangelista João em sua primeira carta. Porém, ele diz também, se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, em oração, confessemos diante de Deus os nossos pecados. Onipotente e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável, pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Os irmãos, diante de Deus eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, e credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero propósito de corrigir a vossa vida com o auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Queridos irmãos, por causa da vossa confissão e do grande amor de Deus por vocês, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos 3 estrofes do hino conhecido, Deus tem amado, é o número 2 que nós temos no nosso iráriozinho, a partir do Achei-me preso. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se
A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Quero acompanhar nesse momento a leitura do Salmo como introito, como introdução ao rito da palavra para o nosso culto de hoje, que é o Salmo 124, onde temos: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como um passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, em tua misericórdia, guias as circunstâncias do mundo, de tal forma que a tua igreja possa te servir com alegria, em paz e tranquilidade divinas, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos, podemos sentar. Vamos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. Na verdade, faremos duas, a do Antigo Testamento e também do Evangelho. A da Epístola eu deixo como tema de casa. Seria a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. Texto bem fácil de gravar. 2 Coríntios 6, 1 a 13. Esse é o tema de casa. Mas leiamos então o primeiro texto para o nosso culto de hoje, o Antigo Testamento, o livro de Jó. Todos nós conhecemos, né? A gente até fala da paciência de Jó, e é um texto bastante interessante, de um diálogo de Deus com Jó, onde Deus responde às angústias de Jó e a sua intranquilidade diante dos fatos que aconteceram em sua vida. Um homem todo poderoso, de repente sem nada, inclusive sua saúde lhe escapa pelas mãos. E todo mundo acha que ele é um grande culpado, e ele conversa com Deus. E aqui tem um pouco da resposta de Deus a Jó, numa forma de interrogação. Tem o nosso texto, então, Jó 38, 1 a 11, o seguinte conteúdo. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente, responda as perguntas que eu lhe vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de quem estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Essa foi a resposta de Deus a Jó, numa forma de uma sequência de perguntas, de modo que Jó refletisse sobre a sua pequenez em relação à grandiosidade do Deus com o qual ele falava.
Essa então é a leitura do Antigo Testamento, fica a epístola como tema de casa e eu convido a gente a lermos, a cantarmos o hino 87 dos nossos hinos. Senhor meu Deus, meu maravilhado, os satisfeitos vejo da tua mão, estrelas juntos e trovões volando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vendo além, montanhas altaneras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelar Cristo na cruz maldita, por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que é Cristo presente entre nós. Eu convido a quem puder colocar-se de pé para acompanharmos a leitura do Evangelho. Hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Este é o relato do Evangelho para o nosso culto de hoje, e nós queremos confessar a nossa fé nesse Cristo que acalma as tempestades de nossa vida com as palavras do credo apostólico.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos, podemos sentar? Temos nossa preparação à reflexão no 102 do nosso livrinho. Meus irmãos, nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditarmos em sua santa palavra. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, iniciou seus trabalhos em terras brasileiras no ano de 1900, com a vinda ao Brasil do pastor Christian Brothers, um missionário do Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, enviado para atender os luteranos alemães que vieram da Alemanha e de outros lugares e que aqui estavam sem atendimento espiritual. Depois de uma má impressão a respeito da fé e vida entre os luteranos, Brutzkin encontrou o Sr. Govert, um luterano russo que testa o seu conhecimento. Testa a Brutzkin para ver se ele de fato era um pastor que tinha conhecimento da palavra, fidelidade às confissões. E aí então, após conferir isto e chegar à conclusão que de fato ali estava um pastor luterano, ele convencido de que está diante de um enviado de Deus, ele então lhe estende a mão, o acolhe e o apoia na empreitada que tinha diante de si. E ajuda então Brutzkin a mudar de ideia. A primeira impressão que ele tivera dos irmãos brasileiros não era boa. Dessa vez, então, ele escreve para a igreja irmã nos Estados Unidos dizendo: achei petróleo da mais fina qualidade, tendo em vista que, em meio à dificuldade de religiosidade encontrada entre os alemães, de uma forma verdadeira e bíblica, ele agora encontra alguém que está disposto a servir ao Senhor. Isso ele fala, encontrou o petróleo da mais fina qualidade, referindo-se então ao Sr. Govert, e também em relação às novas perspectivas que tem diante de si. E aí então, no dia 1º de julho de 1900, é fundada a primeira congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a comunidade São João, no atual município de Morro Redondo. E mais tarde, então, em 24 de junho de 1904, em São Pedro do Sul, agora já com 3.000 membros reunidos, funda-se então a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que nessa semana vamos lembrar 117 anos de trabalho entre nós. E a partir aqui do Sul, então, reunindo inicialmente os alemães luteranos que viviam aqui, aí
Israel e se espalhou para todos os estados, para todo o país, chegando assim a atingir todo o território nacional. E hoje, com 117 anos, permanece com um lema permanente chamado Cristo para Todos. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual nós fazemos parte, quer se fazer instrumento de Deus para fazer chegar o amor de Jesus ao coração das pessoas. Entre as declarações de direção de nossa igreja, tipo aquelas que as empresas têm, né? Missão, visão e objetivos, a nossa igreja tem por missão o seguinte: proclamar Cristo para todos. Tem como propósito compartilhar o Evangelho de Cristo para promover a evangelização e o crescimento espiritual das pessoas. Como valores, nós temos a ação e o amor de Deus através da sua palavra, através dos sacramentos, de um modo, assim, sacramentos, batismo e santa ceia, que trazem perdão, vida e salvação. Vida e salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como visão, nós temos sermos uma igreja luterana confessional, que vai ao encontro das necessidades das pessoas, tal como veio e chegou até aqui, no ponto de missão Jesus e Aliança, até aqui na creche AEL. Hoje nós temos, Brasil afora, 1948 congregações, como a da Cruz Petrópolis e a da Paz, e pontos de pregação como Jesus e Aliança. Temos 59 distritos, temos 876 pastores e mais de 244 mil membros. Essa é a nossa igreja. Essa é a tua igreja. É a nossa história de bênçãos recebidas de Deus pela pregação da palavra. Igreja presente no Brasil, no mundo, para ser instrumento de Deus para repartir essas bênçãos através de testemunho, ensino, ação social, comunhão e adoração. Sendo assim uma igreja que aponta para o Salvador Jesus, proclamando Jesus Cristo para todos. Eu e vocês somos essa igreja. Somos essa igreja firmada na palavra. E agora começa a se tornar muito particular essa reflexão para nós. Somos uma igreja firmada na palavra, só da Escritura, um dos princípios lá da reforma. Em Jó, nós temos o relato de alguém em meio a questionamentos pessoais e de fé, como os nossos. Seus amigos, os amigos de Jó, olham para Jó como sendo ele um grande pecador pela desgraça e dificuldade que enfrenta. Que teria feito Jó para tanto sofrimento? Quantas vezes nós não nos pegamos nos perguntando assim: o que teria feito eu para estar passando por isso agora? De rico e poderoso para sem família, sem filhos, sem bens, sem saúde, sem nada. Sem nada de humano, mas contudo de Deus. Porque Deus estava com ele. Diante dos seus questionamentos e incompreensões, Deus convida Jó a olhar noutra direção. Ao invés de ver a sua finitude e miséria, que ele olhe para o próprio Deus e sua grandeza. Quando nós estamos embretados nas nossas angústias e dificuldades, não adianta muito olhar para nós. Somos limitados e impossibilitados de tantas coisas. Daí recebemos o mesmo convite de Deus a Jó, para olharmos para Deus, para olharmos para o que ele fez e faz. Assim, Deus conduziu Jó e a nós para, antes até mesmo da existência de Jó e da nossa existência. E mostra para Jó e todos nós que Deus sempre está no comando. Nós costumamos dizer essa frase, né? Deus está no comando. E de fato está. Deus está cuidando de nós. Por isso Jó pôde confiar e fundamentar a sua vida em Deus, seu Criador e Redentor. Tanto que Jó vai dizer mais tarde: eu sei que o meu Redentor vive. E porque ele vive, eu também viverei. Quando nós nos voltamos para nós próprios e somos confrontados com a nossa fragilidade, corremos o risco até de desesperar, de fragilizar na fé, de questionar Deus. Deus compreende isso. Quando o Brothers olhou para a realidade humana dos cristãos do Rio Grande do Sul, ele pensou em desistir. Não, esse pessoal não tem jeito. Mas Deus trabalhou no tempo e no coração daquele missionário, como fez com Jó e como faz conosco.
Mostrou para ele que havia fiéis cristãos por aqui, e para nós mesmos ele mostra o quanto nós somos cristãos e temos fé, assim como também estamos rodeados em comunidade por irmãos que confiam e também têm fé como nós temos. E a partir daí juntos, voltados para Deus em suas promessas, brothers e Gobert iniciaram o trabalho do qual hoje nós somos frutos, do qual os nossos filhos serão frutos, do qual a nossa nação será fruto de uma nação que conhece Cristo, que é para todos. Confiando no mesmo Deus que cuidou de Jó e que Ele nos consola também com a mesma graça divina. Assim nós queremos viver, confiando no Deus de Jó e consolados pela mesma graça divina. O segundo princípio da reforma. Primeiro só a Escritura, agora só a graça, que nos faz reconhecer que crer que o nosso Redentor vive faz diferença na nossa vida. Transcende as nossas impossibilidades e mostra que porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E todo que nele crê, ainda que morra, viverá. Porque o justo viverá por fé. A grande redescoberta da reforma. Pela graça, somos salvos mediante a fé. Fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Fé é o outro pilar da reforma. Só a Escritura, só a palavra, só a graça e só a fé. Só a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, é que faz nos transcender da nossa finitude, da nossa limitação, para a vida na presença de Deus. Este é o grande dom de Deus para todos nós. Este conhecimento que nos chega, que é fruto da reforma e da redescoberta de Lutero, nos consola. É uma redescoberta a respeito do Deus amoroso, que jamais nos desampara. Por isso, além de nos apegarmos a Jesus, também queremos testemunhar essa ação graciosa de Cristo para todos lá na cruz, revelada na Escritura, a Bíblia. Para nela permanecermos sendo cristãos e igreja, que tem Jesus como fundamento, e nele colocam a sua vida, a vida aqui e na eternidade. Assim aconteceu com os discípulos naquele barco prestes a afundar. Vocês lembram da leitura do Evangelho agora há pouco. Diante da tempestade, eles estavam fraquejando na fé, mas Jesus estava com eles. E isso fez a diferença entre a sua vida e a sua morte. Jesus não dorme no barco da nossa vida. Ele está atento às nossas angústias, nossos sofrimentos e impossibilidades. Ele está atento e com o poder da sua palavra, Ele vem sempre nos socorrer. Ele vem sempre acalmar o nosso coração e abrir a perspectiva da vida, que não se limita aos nossos dias, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Nossa fé não se limita aos nossos dias. Por isso somos as mais felizes criaturas, mesmo enfrentando dificuldades. É a palavra do nosso Deus que nos assegura disso. No relato do Evangelho, não vemos aqui só um milagre. Precisamos estar atentos disso. Não é só um milagre de Jesus que é revelado nesse texto do Evangelho de Marcos, de Jesus acalmando a tempestade. Não. Mas aqui nós vemos Jesus revelando a sua divindade. A sua divindade e poder para nos socorrer como verdadeiro Deus. Revelando-se como Deus que enfrenta até mesmo a morte e os perigos para nos dar a vida. Foi isso que Jesus fez por nós lá na cruz. E também ressuscitou na Páscoa vencendo a morte. É assim que nós conhecemos e cremos que ter Jesus presente no barco da nossa vida, cheia de tempestades de todos os tipos, faz a diferença. Nos consola, nos conforta e nos motiva a seguirmos todos os dias que Deus nos permitir na sua presença. Porque este Jesus é que nos salva. Não salva, se não nos salva da morte física, pela qual todos nós temos que passar. Ele certamente nos salva da morte eterna, para nos dar a vida eterna. Naquela tempestade, Jesus manifestou-se como Filho de Deus, já presente lá na criação, no disse Deus, e
Verbo se fez. Ele se faz presente no nosso dia a dia, ainda hoje pela sua palavra, dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus não disse: eu estou com vocês num dia A ou num dia B, nos dias que vocês forem bonzinhos ou nos dias que vocês se comportarem. Não, Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, para todos sempre. Este é o Cristo, crido e anunciado entre nós e nossa igreja. Crido por nós e anunciado pela nossa igreja. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nele nós fundamentamos a nossa fé, a nossa vida e até a nossa morte. E a Ele recorremos quando as águas do mar da vida querem nos afogar. Nós sabemos, nós cremos, nós confessamos e testemunhamos que Ele é o nosso Salvador. E também, enquanto igreja, nós continuaremos a anunciar por tantos anos quanto Deus permitir que, enquanto igreja luterana, nós aqui estivermos presentes. Que assim seja, e guardemos este Jesus Cristo em nosso coração, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos aqui ao nosso momento de oração. Pergunto se temos algum pedido, agradecimento para colocarmos aqui na nossa prece hoje. Agradecer, né, pela possibilidade de a gente estar retornando, né? Estamos vivos também. Cuidado, nós retornamos. Vivemos a pandemia, Até agora, nós ainda não temos. Gratidão pela proteção. Dia que Deus abençoe o Gilson Gladys também, momento árduo que tem enfrentado. Tá de aniversário uma menina, né? Sua neta? Como é que é meu nomezinho dela? A Catarina mesmo. Ah, a Catarina, né? Genívia. Enfim, também agradecer por essa retomada que nós estamos tendo agora, né? Deus permita que a gente não precise parar mais nos nossos cultos aqui, nós podemos seguir em frente. Sendo isso, convido quem puder, coloque-se de pé para orar. Querido e gracioso Deus, como é bom saber e poder contar contigo. Senhor, fica conosco em meio às nossas aflições e angústias. Cuida de nós, como cuidaste de Jó, como cuidaste dos teus discípulos que aí contigo estavam. Cuida de nós que hoje somos teus discípulos, tua igreja, que queremos também crer, viver, fundamentar a nossa vida e também o nosso testemunho de fé enquanto igreja evangélica luterana do Brasil. Queremos te pedir que tu dês pastores fiéis, administração, diretoria nacional fiel e também todas as congregações e todos os cristãos luteranos, para que possam viver em fidelidade e também engajados em meio a essas dificuldades que enfrentamos pela pandemia, pelas demais dificuldades que temos em nosso país, que possamos dar bom testemunho de fé e vida. Senhor, te louvamos pela proteção que deste. Nós aqui estivemos sem cultos presenciais acontecendo, mas tu nos guardaste, permitiste que fizéssemos as vacinas, permitiste que a Elca também continuasse o seu trabalho. Fica, Senhor, conosco, abençoando a nós, também as comunidades parceiras, a comunidade da Cruz, a comunidade da Paz, de modo que juntos nós podemos estar vivenciando este momento difícil, mas sempre contigo no barco do nosso trabalho, no barco da nossa vida. Senhor, te louvamos e pedimos que tu abençoes a cada um de nós, de modo que a gente possa dar seguimento aos nossos trabalhos. Te pedimos que tu acompanhes, consoles, confortes, animes os Gilson, Gladys, nos momentos de dificuldades que tem diante de si. Orienta os médicos do Gilson a poder fazer um bom trabalho na medida das suas possibilidades. E tudo que não estiver ao seu alcance, que o Gilson e sua família possam colocar nas tuas mãos graciosas, como tem feito por todos os dias da sua vida. Senhor, fica com eles e abençoe a eles e a sua família, de modo também que juntos possam te louvar com mais um aniversário que tu concedes a Catarina, sua neta. Abençoa os pais de Catarina e também os avós agora e ela mesmo, para que ela possa sempre te louvar pela dádiva da vida que tu lhes concedes. Fica conosco quando queremos também participar da tua ceia e assim sairmos fortalecidos para a nossa vida diária, certos de que tu és o nosso Salvador, nosso Senhor, que vive em nossos corações, nos animando todos os dias de nossa vida. Assim o pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.
preparar para a ceia, eu convido que a gente cante o 96, por isso. Comido e bebido sobre o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu, pelas palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados, é dado no sacramento, remissão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação, como nos orienta Lutero. Vamos falar com Deus, orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Meus irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Gilson, toma em coro. Cláudio, toma em coro. Helena, toma em coro. O seu verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a morte por vós para a remissão dos vossos pecados. Também. Toma e bebe. Isto é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz para a remissão de todos os vossos pecados. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vou em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindas à mesa do Senhor. Toma em corpo, por de Cristo.
Aí, o corpo de Cristo dado a morte na cruz para o vosso perdão. Toma e bebe. Isto é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz para o vosso perdão. Irmãs em Cristo, este verdadeiro corpo, o sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti, nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Meus irmãos, podemos sentar por um breve instante. Muito bom rever os irmãos, apesar do tempo que estava meio estranho, né? Nós nos encorajamos e viemos ao nosso culto. Quem veio pensando em oferta, pode colocar ali no nosso prato agora depois do culto. Temos ali calendário, se caso alguém não tem o seu calendário ainda, pode pegar. E assim hoje nós retomamos os nossos momentos de cultos. Nosso próximo culto vai ser agora dia 3 de julho, 17 horas, aqui na nossa capela. No próximo sábado estaria atendendo o Morro da Cruz, na Comunidade da Paz, então não poderia estar aqui nesse horário. Mas certamente em julho nós vamos compensar aí, no mínimo 3 cultos em julho, para retomarmos aí esse tempo que nós estivemos em recesso, dada aí a pandemia. Você que é de casa, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou nesse momento de culto, ficamos felizes. Assim você está conhecendo o que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também o ponto de missão Jesus Aliança. Convidamos você a estar conosco, conhecendo um pouco mais da nossa igreja e também a estar conosco, usufruindo das bênçãos que Deus concede. Tenham todos uma boa semana, os daqui e os de casa. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos.